Graça e paz. Hoje, dia 13 de junho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 4, diz assim: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O título da nossa meditação é Zombando da profecia bíblica. Quando diz aqui palavra dormiram, morreram. O texto diz assim: quando o filme sobre o Armagedon e o juízo final estava circulando na França, slogans desdenhosos nos anúncios perguntavam: quem fez algum plano? Que pena! O Armagedon é o lugar onde os poderes da terra se reunirão para travar uma guerra contra Cristo e então serão julgados. Apocalipse, capítulo 16, do verso 13 ao 16, e ainda no capítulo 19, do verso 11 e 12. Quando os cristãos falam acerca da profecia bíblica e os julgamentos punitivos nos últimos tempos, eles são frequentemente acusados de colocar uma pressão psíquica injusta sobre pessoas inocentes. Em contrastes, os incrédulos não têm problemas em tomar textos bíblicos que anunciam o juízo fora de seu contexto e ridicularizá-los. Isso é injusto ou não? Nós abstemos de qualquer comentário. De qualquer forma, quando esse assunto é levantado, a estratégia de Satanás é procurar impedir que as pessoas levem a sério a realidade do juízo vindouro. O apóstolo Pedro já havia predito nos tempos do Novo Testamento que nos últimos dias tais escarnecedores surgiriam. Isso é notável. As pessoas gostam de apontar ironicamente que o retorno prometido de Cristo ainda não aconteceu, mas isso ocorre simplesmente porque Deus é paciente. Ele deseja que as pessoas não se percam eternamente, mas que se arrependam. Os julgamentos vindouros não são relatados na Bíblia para assustar as pessoas desnecessariamente. Ao contrário, eventos futuros de longo alcance são descritos para que possamos tomar a única decisão sensata de nos voltarmos para Deus a tempo. Aleluia! Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura de Atos capítulo 19, do verso 1 ao 20. Amados, realmente nós estamos vivendo os últimos dias, sem sombra de dúvida, ou como dizem, sem sombra de variação, porque as coisas estão acontecendo assim de tal modo assustador que vou falar para você. Não tem como não crer. E assim, são tantas, né? São tantos horrores que muitas vezes muitos falam: se Deus existisse, não aconteceria tantas coisas assim ruins, né? Tantas coisas ruins. Mas sabe que
as pessoas deixam que o mal tome conta porque elas se deixam fazer mal. Não se apegam com o Criador. Se apegam a criaturas. Acabei de ler uma notícia que me deixou estarrecida. Uma mãe matou a sua filha de alguns meses de idade. Alguns meses, pouquíssimos meses. Depois eu vou até ler a mensagem toda, a notícia. Você sabe por que, meu amado, minha amada, essa mãe matou essa filha? Se irritou com o choro da pequena. Uma outra notícia que também faz com que eu e você, com que nós venhamos refletir. Um filho matou o pai por conta de ciúmes da sua esposa. Ah, mas isso sempre aconteceu nessa proporção? Será que acontecia tantas coisas e estavam ocultas? Eu não estou falando aqui de costume de povos, né, de povos, de territórios, de regiões, de raça. Não, meu amado. Não, minha amada. Eu não estou falando disso. Essas duas notícias, entre outras tantas que nós vemos e ouvimos, faz com que venhamos meditar. Não sei você, mas pelo menos a mim. Onde está a compreensão, a paciência, o amor, o respeito pelo outro ou por si mesmo? Ah, eu fiz porque perdi a cabeça no momento de loucura. Oh, meu Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Tenha misericórdia dessas vidas que se foram e tenha misericórdia, Pai. Principalmente dessas vidas que ficaram. Dessas famílias envolvidas nessa grande tristeza. Então, por que algumas pessoas zombam? Aqui o nosso texto já diz. É o objetivo de Satanás, é a estratégia dele impedir que as pessoas levem a sério a realidade do juízo vindouro. Mas não só a questão da volta de Cristo, que passaremos com certeza por um julgamento, mas e questão da nossa morte, da minha morte, da sua morte. Será que nós estamos preparados para esse dia? Nós nos preparamos para festas, batizados, aniversários, casamentos, reuniões? Não é verdade? Mas e para uma coisa que é certa, literalmente certa, como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, virá a morte. A passagem da minha, da sua vida, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, dos seus parentes, disso ninguém escapará.
ninguém escapará. Mais cedo ou mais tarde, um minuto a mais, um a menos, um dia, um mês, um ano, será o meu dia, será o seu. Não é verdade? Estamos preparados? Não, meu amigo, nós não estamos preparados. Nós não estamos. Eu, você, de repente, alguns podem estar se preparando, mas literalmente preparados não, né? A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e abatidos. Você, para ir a Cristo, não precisa primeiro largar de fumar, de beber, de se prostituir, de consertar a sua vida. Não. Sabe por quê? Não é você que faz o conserto. É o Espírito Santo. Desde que você abra e dê liberdade para Ele. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você precisa se colocar à disposição para que então o Senhor entre, o Espírito Santo habitará em você, o Senhor ceará com você. Quando se fala em ceia, nós imaginamos o quê? Harmonia, né? Alegria, festa. Não é verdade? Mas para isso você precisa ouvir e abrir, ter atitude. E então, esse texto, 2 Pedro, vem falar que nos últimos dias virão escarnecedores. Pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor, às profecias. Pessoas que riem dos filhos de Deus, né? E essa leitura de Atos 19 fala ainda sobre o ministério de Paulo. Paulo, quando estava em Éfeso, ele estava ali, né? E diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, chegando ali, alguns discípulos perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E aí continua.
No 13, a partir do verso 13, nós podemos ler também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. Aqui fala sobre a possessão maligna, que o inimigo questionou. Sabe quem é Paulo? Sabe quem é Jesus? Mas e aqueles? Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erastus. Demétrio excita grande tumulto. Aqui muitos zombaram da palavra dele. Ele pregando a palavra, então o povo zombava. E aqui como você tem aí, né, com você dito, para complementação à leitura de Atos 19, você pode então meditar nessa palavra maravilhosa de Deus, de Jesus, para que a sua fé seja fortalecida. Não são simplesmente hoje os dias críticos. Já aconteceram desde o início e em todas as partes do mundo. Mas hoje está muito mais aflorada isso nos que não são cristãos, aqueles que gostam de apontar simplesmente o dedo e não parar para pensar e meditar o que eu estou fazendo da minha vida. Aqui está uma oportunidade hoje para você de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.